Hoje eu quero conversar com você sobre o assunto da submissão da mulher, segundo, né, os dogmas aí do Adventismo. É bom, só para dizer, eu sou adventista, tá? Acredito neles, mas eu quero falar aqui de algo que eu não ouço nas igrejas, tá? Me parece que hoje existe um discurso majoritário, né, meio cultural, e não é exatamente isso que eu vejo os dogmas da igreja, a Espírito de Profecia defendendo. Então, eu quero gerar uma reflexão aqui para um aspecto, um detalhe. É um detalhe pequeno, mas que muda muito o foco ah, desse assunto, das conclusões com relação a esse assunto. É, eu separei alguns textos aqui da Ellen White para ler e a gente formar aí essa didática, tá? Bom, sobre essa questão da submissão da mulher, eu vou falar aqui. Eu vou me direcionar às mulheres, tá? Eu vou me direcionar às mulheres aqui de maneira simbólica, né? Mas claro, se tiver algum homem assistindo, o conteúdo também é para você. Mas vamos lá então, mulheres, esposas. Eu vou falar aqui então alguns textos e a gente vai discorrendo esse assunto. Aqui em Conselhos para a Igreja, no capítulo 24, eu peguei todo do aplicativo EGW, né? E aqui eu estou colocando aqui os nomes dos livros. A Ellen White diz o seguinte: não raro se faz a pergunta: não deve a esposa ter vontade própria? A Bíblia claramente afirma que o marido é a cabeça da família. Mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido. Efésios 5:22. Se esta injunção terminasse aqui, poderiam dizer que a posição da esposa não é nada invejável. É uma posição difícil, árdua em muitos casos, e seria melhor que houvesse menos casamentos, né? Então aqui me parece que a Ellen White está falando que é ruim, né, a mulher ser submissa ao marido, não é verdade? E a primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte: você, principalmente que é adventista, você sabe, a gente estuda a Bíblia e todos os textos sagrados de maneira sistematizada. Então a gente não pega, a gente não tira uma conclusão sobre determinado assunto a partir de um texto só. Isso é uma regra básica. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Agora, o que está sendo dito aqui é que existe um aspecto claramente negativo da mulher ser submissa ao marido, mas vamos entender no contexto, não é verdade? Ahn, muitos maridos ficam nas palavras, mulher, sujeitai-vos ao vosso marido, mas leiam a conclusão dessa mesma injunção, como ao Senhor, né? Então o homem tem que ser como o Senhor. Beleza, vamos para o próximo texto. Tá em Lar Adventista. Deus pede que a esposa conserve o seu temor e a sua glória diante de si. Vai falando do temor a Deus. Total submissão só ao nosso Senhor Jesus Cristo, que a comprou como propriedade sua, pelo infinito preço da sua vida. Deus lhe deu uma consciência que ela não pode violar impunemente. Então, né, se você viola sua consciência para dar poder ao homem, você não vai ficar impune. Então não é para você fazer isso, tá? Não é para você ficar se submetendo assim, né, à lá vão ter para o homem. Sua individualidade não pode ser submersa na do marido, pois ela é propriedade de Cristo. É um erro imaginar que com cega devoção deva ela fazer tudo exatamente como seu marido manda, quando ela sabe que, em assim procedendo, atrairia danos sobre o seu corpo e espírito, que foram resgatados da escravidão de Satanás. Existe um que é mais importante aos olhos da esposa, que é que o marido é o seu redentor. A sua submissão ao marido deve estar na base da indicação de Deus como ao Senhor. Então, obviamente, a mulher, se ela vai se submeter ao marido sabendo que ela está indo contra um princípio divino, ela não deve fazer isso, senão ela vai ser culpada junto, certo? Isso aqui, então, tá bem claro aqui. Agora, a questão é a seguinte: na medida que a gente vai vendo essas coisas, de maneira geral, o que, que o pessoal tende a querer interpretar? Isso, a mulher não deve se submeter ao marido, né? Acaba com esse negócio, né? Isso aí é o patriarcado, é o machismo. É lógico que o machismo ele está sendo combatido aqui também. Mas será que essa é a mensagem toda? Vamos continuar aqui. Quando os maridos exigem completa sujeição de suas esposas, declarando que a mulher não tem voz ativa ou vontade na família, mas deve mostrar inteira submissão, estão colocando suas esposas numa posição contrária à Escritura. Interpretando dessa forma a Escritura, violam o desígnio do casamento. Essa interpretação é utilizada simplesmente para que possam exercer governo arbitrário, que não é a sua prerrogativa. Mas lemos em continuação: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Né? Efésios 5:25. Por que devem os maridos se irritar contra suas esposas? Se o esposo lhe descobriu erros em abundância de faltas, irritação de espírito não remedia o mal. Então aqui ainda falando, ó, se o esposo vê na esposa que ela tem defeitos, em abundância de faltas, não adianta se irritar. Isso não vai remediar o mal. Então, né, além de o homem não pode ser arbitrário, né, não pode usurpar de um poder que ele não tem, ele tem que ser uma pessoa calma mesmo diante dos defeitos da mulher. Isso parece que está muito alinhado com o discurso majoritário, né, do politicamente correto hoje em dia. Mais um texto.
Sujeição da esposa depende da sujeição do marido a Cristo, né? O Senhor Jesus não tem sido corretamente representado em sua relação para com a igreja por muitos maridos, na relação destes para com suas esposas, pois não preenchem o que o Senhor quer ensinar. Declaram eles que a esposa se lhes deve sujeitar em tudo. Mas não foi desígnio de Deus que os maridos dominassem como cabeça do lar quando eles próprios não se submetem a Cristo. Devem eles estar sob o domínio de Cristo para que possam representar a relação de Cristo para com sua igreja. Se o marido é grosseiro, rude, arrebatado, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é a cabeça da esposa, o que ela deve em tudo e que ela deve em tudo ser sujeita, pois ele não é o Senhor, não é Deus, não é o marido no verdadeiro significado do termo, né? Olha só que coisa, né? Acho que é muito atual isso. Então, tem um marido lá que é grosseiro, rude, arrebatado, egoísta, ríspido, isso aí não é cabeça de ninguém, não é verdade? Muito bom, é verdade, né? Um homem nessa condição não tem condições realmente de liderar a esposa. Mais um texto aqui do Lar Adventista. Devem os maridos estudar o padrão e procurar o que significa pelo símbolo representado em Efésios, a relação de Cristo com a igreja. O marido deve ser como um salvador em sua família, olha só, um salvador em sua família. Alguém que se sacrifica pela família, pela esposa. Mantém-se ele em sua nobre varonilidade que Deus lhe deu, sempre procurando exaltar a esposa e os filhos. Né? Então ele não pode ser um cara de difícil convivência, um cara egoísta, um cara grosso, né? Ele tem que ser um cara mais sensível e ao mesmo tempo tem que exaltar a esposa, falar bem da esposa, falar bem dos filhos, né? Olha como que está muito alinhado com o discurso. Isso aqui é o espírito de profecia. Então, puxa vida, né? Estamos no caminho correto. Em parte estamos, tá? Cria em torno de si uma atmosfera pura e suave. Né? Esse é um homem maravilhoso. Se não deseja cultivar tão assiduamente o amor de Jesus, tornando um princípio permanente em sua vida, como gostaria de afirmar sua pretensão de autoridade? Não é verdade? Tá certo, né? Que os maridos e pais estudem, procurem compreender a palavra de Cristo, não unilateralmente, fazendo ressaltar apenas a sujeição da esposa ao marido, mas estude à luz da cruz do Calvário o que respeita a sua própria posição no círculo da família. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha só que coisa forte, né? E bonita. Maridos, né? Amai suas esposas. Fica aí tentando ser um arbitrário. Né? Se entregue por ela. Para quê? Para purificar essa esposa. Jesus se entregou para morrer na cruz, a fim de que, pela influência do Espírito Santo, nos pudesse purificar do pecado e da poluição. Nossa, um papel muito divino para o homem. Né? Então, muito alinhado com o discurso de hoje em dia, realmente. E eu acho que, a princípio, esse vídeo poderia até acabar aqui. Porque me parece que eu cobri tudo. De maneira resumida, óbvio, tem vários outros textos, mas esse vídeo já vai ficar longo, para não ficar longo demais. A ideia principal está aqui. Né? O que mais teria para se acrescentar? Mas a questão é que esse assunto, uma coisa que eu penso há muito tempo, né? Ele parece que vem dar uma coceirinha aqui atrás da orelha, de que algo não está certo, algo está faltando ser dito, sabe? E é isso que eu quero tentar expor aqui para você poder refletir, né? Principalmente você, mulher, você, esposa. Porque a questão é a seguinte: por mais que a gente chegue nessas conclusões, ainda assim, o que Deus escreveu na Bíblia é que o homem é cabeça e que a mulher é submissa. O que dentro do ideal isso realmente quer dizer? O que Deus realmente quer dizer com isso, então? E aí a gente tem alguns discursos hoje em dia também, né, majoritários. A submissão, não, tudo bem, então vamos falar sobre submissão. Realmente, Deus escreveu submissão, vamos falar sobre isso. Submissão é o seguinte, William, alguém poderia me dizer, é estar sobre a mesma missão, né? É sob missão, estar sobre a mesma missão que o homem. E talvez a grande maioria das pessoas vão dizer o seguinte, inclusive, né, que essa missão, inclusive, ela pode ser dita pela mulher, né? Porque seria a missão do homem, não o homem que escolhe a missão, não. A missão é Deus. A missão são os princípios de Deus, é o caminho de Deus. E a mulher mesmo pode estudar isso na Bíblia e falar e comunicar para esse marido: ó, a missão, a tua missão é tal, tá? Porque eu tô vendo aqui na Bíblia e tal. Então, será que é isso, né? Submissão é isso mesmo. E aí, então, agora, não tem mais nada. Acho que daí agora a gente pode encerrar o vídeo, porque agora chegamos realmente no fundo aqui, né? Daquilo que Deus quer dizer com cabeça e submissão. Só que diante desse argumento ainda tive uma coceirinha que não ia embora. Sabe? Será a esquizofrenia minha? Ou será que existe algo relevante ainda que, dentro da vontade de Deus, é importante que a gente diga, e alguém diga em algum lugar? Então vamos continuar aqui com mais alguns textos da Ellen White. Um texto aqui de Patriarcas e Profetas, que fala dos momentos logo após Adão e Eva terem pecado lá no Jardim do Éden. E diz o seguinte aqui: referiram-se a Eva a tristeza e a dor que deveriam dali em diante ser o seu quinhão. O quinhão da Eva. A Eva pecou, qual que vai ser aí o quinhão? O que ela vai receber por conta disso? E disse o Senhor: o teu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Cara, isso é muito forte.
né? Não deve ser isso que Deus quis dizer. Ah, sei lá. Vamos ver, vamos continuar aqui. Gênesis 3,16, isso aqui. Na criação, Deus a fizera igual a Adão. Então, isso aqui também é uma coisa importante, né? Realmente, o espírito de profecia, não está aqui o texto, mas ela coloca que Adão e Eva são iguais, que Adão não é melhor que Eva. Se houvessem eles permanecido obedientes a Deus, em harmonia com sua grande lei de amor, sempre estariam em harmonia um com o outro. Mas o pecado trouxe a discórdia, e agora poderia manter-se a sua união e conservar-se a harmonia unicamente pela submissão por parte de um ou de outro. Eva fora a primeira a transgredir e cair em tentação, afastando-se de seu companheiro, contrariamente à instrução divina. Isso aqui é interessante porque, às vezes, o discurso majoritário sempre busca, em primeiro lugar, ver uma possibilidade de culpa do homem para afastar a responsabilidade da mulher. Né? Você me perdoe se, de repente, você não tem essa percepção, mas é o que realmente me parece aos meus olhos. E aqui o texto está dando a entender que, além dela ter sido a primeira a transgredir, ela caiu em tentação porque ela que se afastou do companheiro, não foi Adão que abandonou a Eva no céu. Então, isso aqui é uma coisa bem importante, conforme o texto está escrito aqui. Cair em tentação afastando-se de seu companheiro, contrariamente à instrução divina. Foi a sua solicitação que Adão pecou. Quer dizer, foi diante da solicitação de Eva, depois que ela comeu a fruta, chegar em Adão para ele comer, foi diante desse pedido que Adão pecou. E aí, de repente, eu poderia dizer assim, não, então o texto está dizendo que Adão pecou por culpa de Eva. Está dizendo isso. Só que é lógico que a gente não pode entender que 100% da culpa é de Eva. O livre-arbítrio de Adão não servia para nada. Então, ele era um robô controlado por Eva. A gente sabe que não é verdade. Agora, diante disso, ele, com seu livre-arbítrio, fracassou e escolheu pecar. Então, houve ali a influência da mulher e diante, né, a Ellen White, na verdade, fala que Adão foi tipo Romeu e Julieta. Adão falou assim, não, minha vida não vai ter mais sentido sem essa mulher. E ele, na verdade, cometeu um suicídio ali. Ele achou que ia comer e ia logo morrer, mas não foi o que aconteceu. Então, ele escolheu pecar, mas foi diante do pedido, do ponto mais fraco dele, que é a esposa. E agora foi posta sob a sujeição do seu marido, Eva. Eva foi posta sobre a sujeição do seu marido. Se os princípios ordenados na lei de Deus tivessem sido acariciados pela raça decaída, esta sentença, se bem que proveniente dos resultados do pecado, ter-se-ia mostrado ser uma bênção para o gênero humano. Então você vê, mesmo depois da queda, foi quando Deus colocou a mulher em sujeição ao marido. Mesmo depois da queda, se isso for cumprido, o que a Ellen White está dizendo aqui, a vida é uma bênção, vai ser uma bênção. E é isso que a gente vê hoje no dia a dia, é isso que a gente vê no dia a dia hoje sendo perseguido pela cultura feminina, porque é incrível isso, por mais que talvez você, mulher aí, você não se identifique como uma feminista, essa cultura é tão forte, né? Seja nos filmes, nas novelas, no ambiente de trabalho, na igreja. É tão forte que isso, em maior ou menor grau, acaba entrando para dentro. Seja da mulher ou do homem. A gente tende a entrar nessa forma. E aqui Deus está dizendo que se essa dinâmica de submissão conseguir ocorrer de maneira saudável, porque a sistemática nos dá a entender isso, que a vida vai ser uma bênção. E aí a minha pergunta é, isso é uma coisa que a gente não ouve na igreja, primeira coisa. E a minha pergunta é, como é que está o seu contexto hoje? Como é que está a sua busca dentro do seu relacionamento hoje, do seu casamento? E o texto continua, mas o abuso da supremacia, assim dada ao homem, tem tornado a sorte da mulher muito frequentemente bastante amargurada, fazendo de sua vida um fardo. Aqui ela está falando do machismo. Então que o homem saiu do ideal. Então isso está sendo aqui claramente condenado. Eva tinha sido perfeitamente feliz ao lado do esposo, em seu lar edênico, lá quando estavam perfeitos antes de pecar. Mas, semelhante às inquietas Evas modernas, né, agora falando das mulheres modernas, isso porque a Ellen White escreveu isso aqui lá em 1800, lá no final desse século, lisonjeou-se com a esperança de entrar para uma esfera mais elevada do que aquela que Deus lhe designara. Tentando erguer-se acima da sua posição original, caiu muito abaixo da mesma. Idêntico resultado será alcançado por todas as que estão indispostas a assumir com bom ânimo os deveres da vida de acordo com o plano de Deus. Olha só, isso aqui é muito interessante, né? Porque hoje se diz que a mulher, ela não consegue ter satisfação na vida. Ela se entedia, né? Tem, por exemplo, o caso da mulher do Kaká, né? Que falou assim, não, o Kaká era perfeito, né? O cara é bonito, rico, enfim, é cristão, não parece ser um cristão verdadeiro. E a mulher falou que não queria mais ficar casada, né? E aí cria aquela narrativa de, e eu tive que ser corajosa, porque eu estava sabe, num papel virtuoso de me descobrir quem eu sou, né? Numa busca muito virtuosa, muito elevada, eu fui corajosa, sabe? Eu fui muito guerreira e eu me separei, né? E junta esse tipo de argumentação. É interessante porque ela estava numa situação de perfeição.
e já estava com essa tendência de, tô aqui no lar perfeito, no jardim perfeito, podendo ver Deus face a face, com meu marido perfeito, e eu quero mais, né? E aí foi lá e caiu na conversa da serpente, né? Isso é uma coisa muito interessante. E outra coisa muito interessante, quando ela vai para Adão, Adão, um homem perfeito, sabia que aquilo estava errado. E ele decidiu suicídio. O primeiro suicídio, pode-se dizer, né, do mundo, né? Que ele tentou suicídio, no fundo acabou não morrendo na hora, depois, né, que foi expulso do jardim, buscou ali a redenção e tal, né? Então se arrependeu. Mas na hora, se aquilo fosse um revólver, teria dado um tiro na própria cabeça, se aquela fruta fosse um revólver. Mas olha só, então Adão, ainda na perfeição, qual que é a tendência dele? Agradar a mulher. Atender os pedidos dela, ainda que ele olhe e fale assim, isso aqui vai me matar. E é justamente isso que hoje está potencializado no nosso discurso cultural. Continuando o texto. Em seus esforços para atingirem posições para as quais ele, Deus, não as adaptou, muitas estão deixando vago o lugar em que poderiam ser uma bênção. Em seu desejo de uma esfera mais elevada, muitas têm sacrificado a verdadeira dignidade feminina e a nobreza de caráter e deixaram por fazer precisamente o trabalho que os céus lhes designou. Então, quanto mais a mulher se masculiniza, mais ela fica distante do papel que Deus designou para ela. E se ela fica distante dentro do funcionamento da própria psique, das emoções. E logo ela vai ter cada vez mais distância da verdadeira felicidade, da verdadeira paz, do verdadeiro prazer de viver. Aqui um outro texto do Lar Adventista. Precisamos ter o Espírito de Deus ou jamais teremos harmonia no lar. A esposa, se tem o Espírito de Cristo, terá cuidado de suas palavras, controlará seu espírito, será submissa e não sentirá, contudo, que seja escrava, mas companheira do marido. Aqui a gente vê o quê? Um marido muito mais próximo do ideal. Aquele marido que não é grosseiro, que não é o cara ríspido, não é o cara arbitrário, certo? Então, aqui a gente vê o ideal. O que Deus quer mesmo, né, das mulheres? Quer que a mulher seja submissa e dentro de um tipo de submissão que ela não se sinta escrava, mas companheira do marido, que ela sente que ela está junto. Ela está sendo liderada. Está sendo liderada de uma maneira virtuosa. Se o marido é servo de Deus, não procederá como senhor da esposa, não será arbitrário e exator. Nunca é excessivo o zelo com que acariciamos as afeições do lar, pois se o Espírito do Senhor habita aí, o lar é um símbolo do céu. E aí tem muita mulher que diz assim, não, mas é isso mesmo, eu concordo, só que é o seguinte, eu só me submeto se ele virar o próprio Jesus, ou um homem perfeito. Então, a questão é que marido nenhum é perfeito. Esquece. Então, assim, na verdade, muitas mulheres falam isso porque, na verdade, elas não querem se submeter. Essa que é a verdade. E é difícil assumir isso. Então, muito longe do homem ser perfeito, hoje, poucos homens têm, de fato, inclusive, capacidade de liderança recheada das altas virtudes de um caráter elevadamente santo e de excelência no trato com outras pessoas ou com a esposa, né? Nesse sentido de ser uma pessoa extremamente humilde, realmente com paixão, com sensibilidade. Isso é uma coisa muito difícil de encontrar. Então, a conclusão seria de que a esposa não deve se submeter a homem nenhum, sabe? Então, assim, é o que eu tô falando. Tem muita mulher que até fala, não, tudo bem, eu concordo com isso. É que o negócio é que nunca vai ter homem suficientemente santo para eu me submeter. E aí, na verdade, começa a se usar isso como justificativa para justamente seguir o caminho que Eva seguiu quando foi ouvir a serpente. Isso é uma coisa que você tem que olhar, né? Você, mulher, tem que olhar com sinceridade para dentro do seu coração. Senão, essa sempre vai ser uma justificativa plausível. Mas calma que eu ainda vou continuar. Vou chegar aqui em outras conclusões interessantes. Porque a minha coceirinha atrás da orelha, ela ainda continua, né? Isso foi coisas que eu fui pensando ao longo de alguns anos, né? Que eu sou adventista desde 2009. E aí eu tô aqui te passando, então, as coisas que eu tenho concluído sobre esse assunto. Porque se tem uma coisa forte aqui na palavra de Deus, é essa questão, né? De que o desejo da mulher vai ser para o marido e ele vai dominar ela. Né? Isso continua sendo algo vigente que Deus falou. Então, o marido, né? É cabeça, é sacerdote também. E aí, o que a gente faz com isso, né? Ainda assim. Porque se não tem homem para a mulher se submeter, a gente pode até dizer, não, realmente não tem homem realmente não tem homem para que alguma mulher possa se submeter. Só que o ideal ele continua lá. O que a gente faz com esse ideal? Certo? Assim como a santidade é um ideal, né? E o que a gente faz com esse ideal da santidade? A gente persegue ele. Ainda que a gente sabe que a gente não vai conseguir alcançar esse ideal, não é verdade? O nosso papel é perseguir o ideal, é olhar o modelo Cristo e perseguir isso. Isso todo mundo concorda. Agora, e o ideal do casamento? Isso é uma coisa que não é falado na igreja com relação ao papel do homem e o papel da mulher. O que se fala na igreja é só o combate ao machismo. E mais, a gente vê, na verdade, o feminismo, o pensamento feminista entrando ali cada vez mais intenso, mais forte, mais predominante lá. É isso que Deus quer? Essa é a minha pergunta.
Então a gente poderia concluir o seguinte, não, beleza, é isso mesmo, né? Então o ideal, né, do homem ser o cabeça, de ser o dominador no sentido do desejo, né, que agora da mulher é para ele, mas no sentido santo, né, no sentido dos frutos do espírito. Nesse sentido, então, o homem é o dominador, né, com relação aos desejos da mulher, ele é o cabeça, ele é o sacerdote, ele é o líder. Logo, então, o homem tem que perseguir isso, né? Talvez essa possa ser uma conclusão. Não, o homem, então, beleza, tá bom. Tudo isso aí que você falou, William, faz sentido e tal, né? Então, que meu marido possa perseguir isso, que os homens aí possam perseguir isso, né? Legal. E aí, na hora que o homem conseguir demonstrar que ele virou um tipo de Cristo, aí as mulheres vão se submeter, né? Pô, é legal isso aí, né? Enquanto isso, a gente fica esperando, né? Mas a gente não se submete, porque, né, tá claro, né? Os textos que a gente leu da Ellen White aqui, tá claro, tal. Tipo assim, se o homem é grosso, se o homem não tá em Cristo, se ele a gente vê um negócio assim que vai contra o amor, né, de Deus, a gente não tem que se submeter mesmo, né? Então, boa sorte aí pros homens, né? Boa sorte pro meu marido, né? Tomara que ele consiga desenvolver, né? Não sei. E aí, de repente, a gente se submete aí, né? Faço votos aí que dê tudo certo com eles, né? Essa pode ser uma conclusão, né? E aí, de repente, a gente pode encerrar o vídeo, então, né? Chegamos a uma conclusão. Só que aquela minha coceirinha atrás da orelha ainda não passou. Será que agora eu vou entrar numa esquizofrenia ou vou dizer alguma coisa ainda que realmente falta sobre esse assunto? E a questão que eu preciso adicionar aqui é o seguinte: a responsabilidade, porque você veja, né? O líder, ele é responsável, né? Muito bem. Agora, qual é a responsabilidade do liderado com relação ao papel de líder dessa outra pessoa? Será que essa pessoa que está destinada ao papel de ser liderado, ela não tem responsabilidade para que essa dinâmica possa acontecer, ou possa ser lapidada, ou possa ser aprofundada? Será que você, mulher, não tem responsabilidade se você hoje vive uma relação onde o seu marido, vamos dizer que está namorando ainda, enfim, ele não tem capacidade de liderança e você não percebe ele buscando isso, você percebe que ele não tem essa visão? Será que você não tem responsabilidade nenhuma sobre isso? Veja bem, se Deus, inclusive, está falando como deve ser, e ele diz que isso é uma coisa que vai dar mais sentido para sua vida espiritual, sua vida como mulher, como alguém completa, você não tem responsabilidade, você não tem vontade de se responsabilizar no sentido de fazer essa dinâmica acontecer ou se aperfeiçoar? Será que não é da vontade de Deus que você faça um esforço de busca para que esse ideal ocorra, assim como o ideal do caráter que a gente busca quando a gente olha para o nosso modelo que é Cristo? Então a minha pergunta para você é a seguinte: se hoje o teu marido ele não é líder, o que você está fazendo para pegar esse homem, colocar ele na liderança, encaixar ele da maneira correta? Ó, aqui você está sendo arbitrário. Vai um pouquinho mais para cá para você sair desse espectro, mas estimular esse homem a ser líder, mostrando a sua capacidade cada vez maior de ser liderada. O que você está fazendo com relação a isso? Então, se o homem hoje, o seu homem, não consegue fazer isso, você tem que ajudar ele a aflorar essa masculinidade, essa liderança saudável nele, propondo que ele assuma o papel como líder em determinadas circunstâncias. Quando você vê que alguma coisa tem que ser decidida, precisa de ter alguém que vá lá liderar, e você é a pessoa que às vezes está fazendo isso, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai puxar e falar assim, ó, vem aqui e decide. Ó, a situação é essa, tal, 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 tal. Começa a colocar esse homem no papel dele, até a hora que ele vai começar a vir sozinho. E será que a mulher também não dificulta essa situação por conta dos seus próprios defeitos de caráter relacionado à natureza feminina quando é distorcida pelo pecado? Vamos ver aqui alguns textos relacionados a isso, né? Eu sei que eu tô apertando você aqui, mas é Deus que aperta a gente, né? Eu só sou mensageiro, tá? E como Paulo diz, né? Retende o que é bom. Se tudo do que eu tô falando aqui realmente para você te parece totalmente fundamentado na vontade de Deus, retém isso e busque, né? É um ideal, né? Você não tem que sair daqui e virar uma pessoa perfeita, mas é importante a gente ter os caminhos esclarecidos, não é verdade? Então aqui tem um texto que diz o seguinte, testemunhos seletos. Foi-me mostrado também que muitas vezes há grande falta da parte da esposa. Ela não exerce grandes esforços para reger o próprio espírito e tornar o lar feliz. Há muitas vezes, de sua parte, irritação e desnecessárias queixas. Gente, isso aqui é uma coisa, né? Será que tem mulher que se irrita e se queixa de maneira desnecessária? Né? Será que isso é uma coisa que se ouve de maneira geral, né, como uma reclamação de homens? Eu acredito que sim. Então aqui ela vai estar dizendo, muitas vezes da parte da esposa tem irritação e queixa desnecessária, né? Interessante. Tem algumas coisas que às vezes a gente pensa assim, não, isso aqui deve ser um problema mais moderno, né? Depois que veio a internet, essas coisas, né? Mas não, a Ellen White está falando aqui umas coisas muito atuais, né? O marido chega em casa do trabalho fatigado e perplexo.
e encontra um rosto carrancudo em lugar de palavras alegres e animadoras. Hoje em dia, né, a mulher pode dizer, não, mas eu também trabalho, né, Só que eu acho que a questão aqui é a seguinte, né, muitas vezes a mulher, seja ela cansada também do trabalho, né, ou até do trabalho de casa, a gente sabe que às vezes o trabalho doméstico ele pode ser mais cansativo, eventualmente, do que um dia de trabalho de alguém que está trabalhando fora, na verdade. De qualquer maneira, eu entendo que é a questão da atitude emocional que ela está criticando aqui. Então, o marido chega, independentemente da mulher estar trabalhando também, e ele encontra a mulher com o rosto carrancudo, em lugar de palavras alegres e animadoras. Aí ela diz: ele, o marido, é apenas humano, e seu afeto retrai-se da esposa. É como se o homem começasse a brochar emocionalmente. Ele perde o amor do lar, sua estrada fica obscurecida e destruído seu ânimo. Perde o respeito de si mesmo e aquela dignidade que Deus dele requer. O marido é a cabeça da família, como Cristo é a cabeça da igreja. E qualquer direção seguida pela esposa no sentido de diminuir-lhe a influência e fazê-lo descer daquela posição de dignidade e de responsabilidade é desagradável a Deus. Ou seja, aqui fica claro que a responsabilidade também é da mulher de fazer esse homem assumir o papel de liderança. E essa questão, né, do humor ali sem base, né, que a mulher de repente começa a mostrar ali irritação, queixa. E mais uma vez, né, assim como Eva estava lá insatisfeita no Éden com Deus, com o homem perfeito, ela sendo perfeita, e foi lá ouvir a serpente. Então imagina, né, a tendência que talvez a mulher não tenha hoje de repetir esse mecanismo de uma maneira meio sem justificativa, certo? Então isso é uma coisa que a mulher tem que estar em alerta e trabalhar em si o tempo todo. E aí a Ellen White coloca aqui de uma maneira muito pesada, né, o que acontece, né? Esse homem, então, ele se retrai, ele começa a retrai-se do afeto que ele sente pela esposa, ele começa a não gostar da casa, por isso que os homens, né, na verdade, às vezes saem do trabalho, em vez dele ir pra casa, ele vai pra onde? Vai pro bar, né? Ou ele vai pra qualquer outro lugar, vai pro clube, né? Eu jogo tênis, frequentei muito clube, eu vi muitas vezes, né, homens que parece que chega lá depois do trabalho pra jogar tênis, né? Na época eu era muito jovem, eu percebi que os caras ficavam lá até onde dava pra chegar em casa, morto e dormir pra no outro dia ir pra trabalhar, como se não quisesse ter a possibilidade de ter que passar tempo com a esposa depois em casa, sabe? Perde o respeito de si mesmo. Umas coisas muito pesadas, né? E a princípio, talvez alguma mulher poderia dizer o seguinte: não, porque o homem é fraco, né? O problema é dele, né? Tipo assim, eu tenho direito de expressar aqui meus sentimentos. E a questão é a seguinte, né? Todo mundo tem o direito de expressar os próprios sentimentos mesmo. Só que aqui ela está dizendo de sentimentos injustificáveis, que é como se fosse assim uma tentação que a mulher deixa entrar por nada, só porque a tentação bateu e falou: não, pode entrar aí. E aí vai lá e expressa isso e o marido tem a tentação de passar por tudo isso. Porque imagina o que Adão sentiu quando ele decidiu cometer suicídio ali, quando Eva trouxe a fruta para ele, sendo um homem perfeito. Então, assim, essa é uma tendência, talvez muito grande, do homem viver, experienciar, quando a mulher vem e não se controla com relação a coisas que ela não deveria deixar entrar no coração dela. É lógico que eu acredito que, em parte, o homem tem que se blindar em Cristo, para não deixar essa tentação também entrar no coração dele. É sempre meio complicado, né? Falar não, a mulher, ela é 100% culpada eh, de determinada reação, de determinado resultado, de determinada impressão, né? Acho que nunca ninguém é 100% culpado. Sempre, cada um tem uma parte da culpa. Mas é interessante ela escrever isso e mostrar o tamanho do poder que a mulher tem quando ela tá emocionalmente ali obscurecida, né? Então o texto continua: é dever da esposa ceder seus desejos e sua vontade ao marido. Né? Aqui, óbvio, né, de tudo que a gente já viu aqui nesse vídeo, é dentro de um aspecto de caminho saudável. Né? Ambos devem estar dispostos a ceder. Olha só, que ela fala ambos dispostos a ceder. Mas a palavra de Deus dá preferência ao juízo do esposo. É aqui que a coceirinha termina. Porque a gente sabe, homem e mulher é igual. Homem e mulher têm sentimentos, homem e mulher têm defeitos. Homem e mulher necessitam de serem amados, de atenção, de cuidado, de compaixão. Agora, dentro de todo esse jogo, onde a gente deve buscar sempre o ideal, a preferência de juízo, juízo é decisão. A preferência, não está falando que sempre vai ser do marido, que 100% das vezes vai ser do marido. Agora, a preferência, a palavra de Deus deu para o marido. Por que a gente não ouve alguém falar disso na igreja? Medo de perder membro? Medo de perder a admiração, respeito de alguém? E a vontade de Deus fica onde? E o texto continua: e não desmerecerá a dignidade da mulher ceder àquele a quem ela escolheu como seu conselheiro e protetor. Interessante, né? O papel do homem como conselheiro e protetor. Né? O conselheiro, né? Alguém que, em tese, tem uma sabedoria ali. Né? Isso é uma coisa interessante. Eu acho que não quer dizer que o homem, por ser homem, ele tem essa capacidade, mas ele deve buscar essa capacidade para poder ser ali um conselheiro, né? Essa esposa. E aqui, protetor. Protetor, quando fala de proteção, a gente está falando de alguém
Olha, até o presidente dos Estados Unidos, quando ele está correndo algum risco nos protocolos de segurança, ele tem que se submeter ao protocolo dos agentes que protegem ele. Percebeu? Então, se você quer ter alguém dentro do papel de protetor, por exemplo, falando dessa característica, ele tem que ser alguém que tem que ter poder de decisão. Mais um texto aqui dizendo sobre defeitos que uma esposa pode apresentar. Ah, carta número 34, que tá no Lar Adventista, mas é uma carta número 34, escrita em 1890. Vida de casado não é toda ela um romance, né? Romance é uma coisa assim que uma mulher busca muito, né? Tem suas dificuldades reais e suas minúcias domésticas. A esposa não se deve considerar uma boneca para ser mimada. Eu achei isso interessante porque hoje é muito também em voga essa busca, né, de maneira geral pela mulherada, né? É, eu não aceito menos do que isso, né? Tem aquelas frases de efeito, né? A esposa, então, não deve se considerar uma boneca para ser mimada, mas uma mulher. Né? Então, assim, boneca para ser mimada é como se a pessoa não tivesse maturidade, né? Isso ela mais está dizendo, né? Então, alguém que deve carregar fardos reais e não imaginários e viver uma vida compenetrada e inteligente, considerando que há outras coisas mais para pensar do que apenas em si. Isso aqui é muito forte, né? Ela está querendo dizer que tem muita mulher que vive dentro de um imaginário, de uma fantasia, e ela casa, né? Entra dentro de um casamento com esse tipo de estilo de vida e de crenças, né? Então eu sou uma boneca para ser mimada, eu tô casado aqui para isso. Agora você é o cara oficial que vai fazer isso para mim. E aí, né, começa a entrar, por exemplo, não, então você é a pessoa que tem que se sacrificar como Cristo sacrificou pela igreja, entendeu? Você tem que me proteger. Aí não tem o texto que eu li lá que o homem tem que exaltar a esposa. Então você vê, né? Aí o homem fazendo todo esse papel quando direcionado para uma mulher que se considera uma boneca para ser mimada, esse homem deve fazer isso? Se a mulher, quando pega um homem grosso e arbitrário, ela deve se submeter a ele? Não. Agora, e quando o homem pega uma mulher dessa? Ele deve fazer o papel dele, de homem, de ser como Cristo que serve a igreja? Percebe que a gente chega aqui no outro ponto? Eu não estou dizendo que o homem não deva, mesmo numa situação dessa, buscar de alguma forma ser solícito à esposa. Só que você veja bem, né, que a questão é a seguinte: o que a gente começa a ver aqui nas entrelinhas? Deus, ele não quer que a esposa estimule o pecado que está no homem, que ele está subvertendo o poder dele de decisor, e aí a mulher vai lá e fala assim: isso mesmo, faça isso, meu marido. E aí o que vai acontecer? Aquele pecado dele só vai aumentar. Da mesma forma, Deus não quer que o homem, dentro do papel dele, de ser um cara solícito, o marido disponível, o cara, enfim, sensível, que o cara pegue e comece a fazer esse pecado fantasioso, né, que a mulher veio ali da cultura e que de repente ela teve, né, o mundo ali alimentando esse pecado dela, porque é isso que o mundo faz, principalmente pelo Instagram, das redes sociais. Deus não quer que o marido seja mais um ali, ainda mais no papel de marido, a pegar e estimular esse negócio para aprofundar isso nessa mulher. Percebe nas entrelinhas? O que Deus está falando? O que Deus quer da gente? A vida real tem suas sombras e suas tristezas. Problemas sobrevêm a toda a alma. Satanás está constantemente operando para demolir a fé e destruir a coragem e esperança de cada um. Mais um texto aqui do Lar Adventista. O caráter moral dos que se unem em casamento será degradado ou elevado nessa união. Depende ali da caminhada dos dois estar acontecendo em estímulo ao pecado ou estímulo à santidade. Né? É simples, é isso. Né? Só que ainda assim, dentro desse mecanismo fundamental, tem o papel do homem e da mulher, onde um é líder e o outro é liderado. Tá? É Deus que colocou isso. Né? E a gente tem que falar, a gente tem que buscar os ideais de Deus. Por isso que eu estou falando, fazendo esse vídeo aqui longo desse jeito. O caráter moral dos que se unem em casamento será degradado ou elevado nessa união. E a obra de deterioração consequente de uma natureza baixa, decepcionante, egoísta e incontrolada começa logo após a cerimônia matrimonial. Se o rapaz faz uma escolha sábia, de certa forma que, olha só, botando aqui um pouco da responsabilidade em cima do homem, né? Ele tem que escolher, a mulher também escolhe. Então, que se o rapaz faz uma escolha sábia, terá ao seu lado alguém que levará até o máximo de suas forças a parte que lhe toca dos fardos da vida. Alguém que o enobrecerá e refinará e fá-lo-á feliz em seu amor. Mas, se a esposa é de caráter impulsivo, será que tem mulher impulsiva hoje? Né? Lógico, aqui o texto está falando da esposa, tá? Aqui assim, gente, eu tenho que tomar cuidado com esse pensamento automático que vem na cabeça, assim, mas os homens também. Calma. Tem um momento de falar de cada um. Eu falei dos textos anteriores lá falando as características ruins do marido. A gente está falando das mulheres agora. Né? Então, se permita pensar com relação às mulheres, né? Principalmente se você é mulher, está ouvindo isso. Se a esposa é de caráter impulsivo, narcisista, será que tem mulher narcisista hoje? Na verdade, aqui realmente eu acho assim que a sociedade hoje ela tem uma tendência muito grande narcisista. Isso aqui é uma desgraça. Então, se a esposa é de caráter impulsivo, narcisista, exatora, acusadora, acusação é terrível, né?
culpando o esposo por motivos e sentimentos que se originam exclusivamente em seu temperamento pervertido. Esse aqui, eu acho que pegou bem na veia, né? Culpando o esposo por motivos e sentimentos. Né? Às vezes a mulher, ela chega, bota uma pressão muito grande no homem, né? Falando, o que que você pensou? O que que você sentiu? Não, mas... E vai, né? E fazendo o homem se sentir culpado. Para justamente os mecanismos do ego da mulher, do mal, do pecado, poderem se subsistir colocando uma cortina de fumaça ao pegar algum aspecto negativo que se encontre num microcosmo da psique do homem. Né? Porque muitas vezes é isso que a mulher vai buscando cavar, né? Lógico, eu acho que isso roda isso de maneira muito inconsciente. Mas quando a gente começa... Sabe quando você pega uma imagem e começa a dar zoom? Você vê uma imagem bonita. Aí você começa a dar zoom. Dá zoom de 10 vezes, dá zoom de 30 vezes, dá zoom de 100 vezes, dá zoom de 1000 vezes. Você vai achar um defeito, concorda? Então quando você começa, não, o que que você pensou ali? Daí, assim, geralmente o pensamento ele envolve uma complexidade de coisas. Mas a gente aí, às vezes a mulher parece que ela começa a falar assim, não, tá, o homem pensou que nesse momento tem 7 conceitos aqui de pensamento. Mas qual que é o conceito mais ruim? O conceito mais que mostra aqui o defeito de caráter dele? Esse. Ah, você então é um cara mau, você é um cara que tá errado, você é um cara, você é um pecador. Olha só isso aqui que você pensou, então esse, né? E aí exclui todo o resto, né? E aí com isso, então ela consegue colocar uma pecha no cara. Você é um cara, bom, esse conceito que é ruim aqui, ele vai contra qual dos 10 mandamentos? Aí olha lá. Aí fala assim, você é um mentiroso. Ah, você é um assassino. Ah, então você é um adúltero, sabe? E aí, tipo, faz o negócio ficar enorme. E aí, com isso, o homem fica com uma culpa enorme, né? E aí a mulher com os pecados realmente grande, né? Não falando daquilo que passa no coração, porque é engraçado, né? Essa é uma coisa que às vezes as mulheres fazem, e o homem não tem coragem de fazer um negócio desse. Porque ele consegue perceber, assim, se eu fizer um negócio desse, eu massacro com a outra pessoa. Só que ele não tem coragem de fazer, porque sente que seria uma maldade muito grande. Por isso que eu acho que às vezes as mulheres fazem isso de uma maneira um pouco inconsciente, porque eu também não consigo conceber que esse tipo de ação seja feita de maneira pensada, né, fria e calculada pela mulher, né, porque isso seria muito pesado, né? Mas acredito que tem uma parcela de mulheres que fazem, mas estou tentando falar aqui da massa, né, da massa predominante. Então isso é uma coisa muito pesada, né, e a Ellen White fala aqui, culpando o esposo por motivos e sentimentos que se originam exclusivamente em seu temperamento pervertido. Se não possui discernimento e senso discriminativo para reconhecer-lhe o amor e apreciá-lo, mas fala de negligência e falta de amor porque ele não lhe satisfaz cada capricho, quase que inevitavelmente ela acarretará o estado de coisas que parece deplorar. Faz que todas essas acusações se tornem realidade. Né? Então, assim, ela pega na fantasia distorcida do mal, ela começa a acusar e começa a procurar qualquer indício, como eu falei, num microcosmo da psique do homem, faz ele como que confessar, para dizer, aí pega todo o conceito fantasioso dela, fala, pum, encaixa ali e fala assim, você é isso. E aí, com isso, ela mantém ali um mecanismo de pecado dela, podendo funcionar meio que às escondidas, ela justifica, né? Isso é uma coisa assim, né? Esse tipo de situação, né, de mecanismo para justificar funcionamento pecaminoso, isso vai acontecer com qualquer pessoa, seja homem ou mulher. Mas parece que dentro desse mecanismo aqui que a Ellen White fala, é uma característica que acontece no feminino, né, encaixada ali com a natureza pecaminosa. Então, agora sim, fechando esse vídeo, né, eu quero mostrar que ninguém deve ser, eu quero dizer, falar aqui, que ninguém deve ser arbitrário com ninguém, né? O resumo, nem o marido nem a esposa. Ninguém deve ser controlador, nem o marido nem a esposa. Agora, dentro de um contexto virtuoso e santo, o homem é o líder. Isso é uma coisa aqui que está claríssimo na Bíblia. Entendeu? As pessoas não falam sobre isso. E quem é líder tem poder de decisão, horas, horas. E quem é liderado tem o papel de seguir, né? E aqui, geralmente, isso é uma briga de ego, né? Tipo assim, não, eu só vou seguir se você realmente me convencer. Não, o que Deus precisa é que você saiba que você precisa, você mulher tem que estar no papel de alguém que segue. E de repente você está no papel hoje de liderança. Se você racionalmente, você vai lá e você vai colocar o teu marido, empurrar ele para liderar, para você ser a pessoa que segue. Então, se o seu marido não é líder hoje, a responsabilidade de fazer isso acontecer também é sua. Você que é a esposa. Então, se hoje você que lidera a sua casa, por exemplo, assim como disse, você tem que fazer, na verdade, assim como disse João Batista, quando Cristo começou o ministério dele, ele falou assim: convém que eu diminua e que ele cresça. É isso que tem que ser feito. E não porque o seu marido é o próprio Cristo, porque ele está muito longe, ele não vai ser o próprio Cristo. Ele tem um monte de defeito, mas porque o papel de liderar é dele. Esse é o ideal estabelecido por Deus que a gente tem que perseguir no aspecto do casamento. E se foi Deus que estabeleceu essa ordem, é porque você vai se submeter, abrir mão do controle e você vai ser feliz. Ou se você já é uma pessoa feliz, você vai ser mais feliz ainda. A sua psique, a sua biologia, ela está desenhada para alcançar o ápice da performance, de qualidade de vida, a partir desse mecanismo, quando dentro de um casamento. E vamos analisar aqui uma coisa aqui para fechar. O que você ganha quando você é liderada? Porque a princípio a gente pode pensar assim, não, eu vou perder poder, vou ser liderado, vou ser mandado. Não. Dentro do funcionamento ideal, né, quanto mais próximo do ideal,
Na verdade, você ganha a sua parte espiritual boa, né, de Deus. Que é o quê? Quando o marido assume a responsabilidade, o seu fardo, a sua carga, ela fica leve. Você ganha leveza para você ser mulher, para você ser feminina, para você cuidar das coisas que não têm relação com as principais decisões da vida. Porque o homem, ele foi incumbido de receber essa carga. Deus desenhou a biologia do homem de uma maneira a ele conseguir pegar essa carga e viver bem com isso. E a mulher foi feita para viver com o fardo leve. Na verdade, assim, o fardo de Cristo ele é leve para todo mundo, né? Para o homem e para a mulher. Mas dentro do aspecto das decisões da vida, que traz um peso no sentido bom, né? Quando é feito dentro da maneira ideal, esse peso é para o homem, não é para você, mulher. A mulher tem capacidade de lidar com o peso da responsabilidade? Tem. Mas não é o papel dela. Não é a melhor vida. Não é a melhor maneira de você alcançar a plenitude da sua qualidade de vida emocional e espiritual enquanto mulher. E você não gostaria de poder viver nesse momento com essa leveza no seu fardo? Então, ajuda o seu marido a ser o seu líder. Agora tem uma última ideia aqui que eu quero colocar, porque isso aqui é muito importante, né? Que você tenha consciência que vai acontecer dentro desse processo. Que é a seguinte, primeira coisa, você, você sabe já, né, que o seu marido, ele não é perfeito. Ele está muito longe de ser perfeito, certo? Ele não vai... Tem algumas pessoas que acreditam, né, no perfeccionismo, né, de caráter e tal. Eu estou falando aqui dentro da crença padrão, que inclusive é a minha, né? Eu acredito que a gente vai estar num caminho de santidade, né? E aí, em algum momento ou a gente morre, vai para o céu, ou Cristo volta a gente em vida e a gente sobe, né, junto com ele e os anjos para ir para o céu. E aí sim a gente vai desenvolver a perfeição, porque daí a nossa natureza pecaminosa vai ser de fato extirpada de nós. Enquanto a gente tiver natureza pecaminosa, a gente não consegue ter a perfeição de caráter, assim como um anjo tem. Então, primeira coisa, teu marido, ele não é perfeito e nunca vai ser perfeito. E diante disso, o que vai acontecer? Sempre vai ter um momento em que o seu marido vai pensar A e você vai pensar B. E ele é líder. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes ele vai decidir uma coisa que você não decidiria da forma como ele decidiu. E talvez ele esteja errado e você saiba disso, só que você não conseguiu, você não consegue naquele momento demonstrar isso para ele, você não consegue mostrar, explicar de uma maneira que ele entenda que ele está errado. E o que vai acontecer? Você tem que saber disso. Então vai ter momentos de divergência que você vai ter um entendimento, de repente você vai ter uma certeza, cara, eu sei que eu tô certo na minha decisão, que seria a B, e ele está decidindo A. Mas você percebe que ele é um homem que está no caminho de santificação, ele é um homem que te ama de verdade, ele é um homem que está no caminho de ser realmente o seu cabeça em Cristo. E o que você precisa entender nesses momentos? Que nesses momentos você precisa tender, tá? Não estou dizendo que é obrigatório, mas você precisa tender a permitir que ele tome a decisão. A responsabilidade foi feita para os ombros dele e muitas vezes essa vai ser a única forma de ele aprender o correto. De repente você não vai ter mecanismos para conseguir demonstrar, explicar, fazer ele entender que a decisão B seria a correta. E aí ele vai tomar a decisão A, você vai se submeter a isso, vai seguir a liderança dele e vai ver ele aprender por conta própria que a decisão A estava errada, né? Isso é uma possibilidade, tá? Pode ser que de repente você descubra que a tua estava errada. Mas você entende que pelo homem ter o papel de liderança, você precisa sempre dar preferência para as decisões dele, principalmente quando você vê que ele é um homem de Deus, ainda que você tenha a percepção de que ele esteja errado. Certo? Então, assim, eu tô falando isso porque, às vezes, a gente, quando tem essa percepção, né, dentro de um processo decisório, você pode falar assim, não, eu nunca vou permitir isso, eu não vou deixar essa pessoa decidir dessa maneira, porque eu que sei, porque tal, né? E o seu papel é tender, é botar uma preferência para sempre prestigiar a decisão desse homem. É lógico, se você falar assim, não, isso aqui é uma coisa muito absurda. Ele está decidindo uma coisa errada, que eu vejo que está colocando em risco alguma coisa muito valiosa e tal, né? E aí, o seu papel sempre é o quê? É buscar mostrar para ele, né, que ele está errado e tal, sempre a partir de uma posição de liderado. Né? É fácil isso aí, só se você imaginar que você está numa empresa e que você está lá na sala do presidente da empresa conversando. Você vai chegar lá e vai falar assim, não, o negócio é o seguinte, você está errado, a gente vai fazer assim. Você nunca vai falar dessa forma. Né? Então, assim, você vai lá, busca convencer a pessoa que ela está errada, sempre vivendo o seu papel ideal, que é da pessoa liderada. Ah, William, mas nem sempre isso vai ser possível dessa forma. Tudo bem, tá? Eu concordo que vai ter momentos em que, não, o ideal aqui não vai dar, não tem jeito, tá, tudo bem, mas busque esse ideal e você vai ver que as coisas vão começar a se encaixar. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante dentro da vontade de Deus, que eu nunca vi alguém falar dentro da igreja adventista. Espero que tenha sido uma boa reflexão para você, que muita coisa boa você possa reter daqui e começar a buscar em Deus para que você possa viver
cada vez mais abundantemente a sua vida espiritual.